Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. No Band Cidade de hoje nós teremos um programa especial. Vamos receber em 2 entrevistas por Skype o professor Ricardo Valentim, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN, e Gleiber Dantas, do Proconatal. Nós vamos abordar aqui a fase em que estamos vivendo essa pandemia de coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Com o Proconatal, as dúvidas que todo mundo tem sobre os direitos do consumidor nesse período de isolamento. O Band Cidade começa agora. E nesse programa especial, a gente começa conversando com o professor Ricardo Valentim, ele que coordena o Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, Inovação Tecnológica em Saúde, né, professor, da UFRN. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa noite a todos do Band Cidade, é uma satisfação poder estar aqui com vocês para discutir esse tema aí super importante que é sobre a Covid-19. Pois é, professor, a gente tem com certeza o pessoal que está em casa também muitas dúvidas, é um assunto que gera informação a todo momento, é muito novo para todo mundo, inclusive para as pessoas que estudam, né? Como que a UFRN está colaborando nesse momento? Eu queria começar já com essa pergunta. Eu sei que o Laís montou diversas frentes de atuação, vocês já fizeram coletiva de imprensa, inclusive, trazendo aí uma análise em vários aspectos dessa pandemia. O que é que a UFRN está promovendo nesse momento, professor? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem tido um protagonismo super importante nesse momento, em várias frentes, desde a parte de testagem, com o Instituto de Medicina Tropical, né, desenvolvendo pesquisas na produção também de equipamentos de proteção individual, o Instituto Metrópole Digital desenvolvendo tecnologia, sistemas de cadastro de voluntários. Então, existe uma frente muito grande de combate e de apoio às gestões estaduais e municipais no enfrentamento dessa pandemia. Então, existem hoje várias pesquisas da universidade, seja no campo do desenvolvimento de tecnologias ou no melhoramento de processamentos de processos de trabalho e no apoio à tomada de decisão. Então, existem aí diversas frentes. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde tem também, junto com a universidade, desenvolvido várias ações de apoio, sobretudo ao Estado do Rio Grande do Norte e também ao governo federal. Professor, nesse momento a gente vive uma espécie de flexibilização do isolamento social, muitas pessoas indo para a rua, inclusive a prefeitura agora obrigando o uso da máscara. Eu queria começar com esse ponto. Qual que é a análise que o Laís, o senhor, faz desse isolamento parcial que a gente vem vivendo no Brasil até agora, as consequências que a gente vem colhendo dele, né? Esses números a gente sabe que sempre tem reflexo mais para frente, mas hoje, a fase de isolamento, o nível de isolamento que a gente vive, qual que é a análise que a gente pode fazer dele? Então, vamos lá, isso é uma pergunta muito importante, né? Então, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, ele é um laboratório transdisciplinar. O que significa isso? Para a gente poder começar a responder a tua pergunta. Ele atua de maneira horizontal em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a área da computação, que trabalha fortemente com ciência de dados na área de saúde, esse é um campo nosso de atuação, mas também temos médicos epidemiologistas, infectologistas, gente da área de saúde coletiva, da enfermagem, da fisioterapia. E uma das áreas que nós temos trabalhado é fazendo análise desses dados com relação à questão do isolamento social. E aí nós temos um grupo onde temos alunos de mestrado, o professor José Dias, também do Instituto de Física, o professor Ion Andrade, onde temos nos debruçado a várias mãos para analisar essa questão do isolamento social. Então, podemos fazer um recorte de alguns momentos, né? O primeiro momento, quando o governo do estado ele aponta para a suspensão das aulas. Essa medida, de acordo com o que a gente tem avaliado, colocou o Rio Grande do Norte numa pequena vantagem em relação ao restante do Brasil, isso em termos epidemiológicos, né? Nós somos um estado ainda que estamos abaixo da média da região Nordeste e bem abaixo do Ceará e de Pernambuco. Ou seja, outros estados que tiveram essa atitude de suspender as aulas somente depois do primeiro óbito, tiveram alguns problemas relacionados à questão do controle da infecção nos seus estados. Então, esse é um dado, é uma hipótese que a gente tem trabalhado. Então, por exemplo, o Rio Grande do Norte ele suspende as aulas
quando começa, por exemplo, a questão dos casos confirmados no estado do Rio Grande do Norte. Então, logo que tem o primeiro caso confirmado, alguns dias depois, o Rio Grande do Norte está suspendendo as aulas. O mesmo não aconteceu no estado do Ceará. Então, por isso, a epidemia ou a pandemia ela começa no Brasil, no Ceará e no Rio Grande do Norte praticamente no mesmo período, porém com um comportamento diferente. Então, isso daí já é um efeito, tá certo? Dessas ações de mitigação com relação à sociedade estar na rua. A suspensão das aulas permitiu que aproximadamente 1.200.000 pessoas saíssem de circulação, ou seja, quase um terço da população. Após isso, também antes do primeiro óbito, vem a questão do decreto do Estado. E o decreto ele é um marco importante. Se a gente olhar, por exemplo, depois, se puder observar a questão da curva epidemiológica, né, a curva de casos confirmados no estado do Rio Grande do Norte e no estado do Ceará, após o decreto do governo do estado, a gente percebe que começa a haver um distanciamento com relação aos casos confirmados do Rio Grande do Norte e também do Ceará. Então, nós consideramos essa uma atitude, uma ação positiva do governo quando lança o decreto. Então, Ceará e Rio Grande do Norte, eles vinham justamente com as linhas de casos confirmados com sobreposição, ou seja, uma sobre a outra, ou seja, no mesmo ritmo de contaminação, porém, depois do decreto do governo do estado, houve uma ampliação do isolamento social e houve um distanciamento. O Ceará, ele sobe numa exponencial, ou seja, você tem um nível muito mais difícil, ficou muito mais difícil para o Ceará controlar os casos, a contaminação no estado, enquanto o Rio Grande do Norte, ele conseguiu, através desse decreto, manter um nível de segurança com relação à questão da contaminação no estado. Então, esse é um dado muito importante. Não, só para interromper o senhor, só para entender, a gente pode fazer nessa primeira etapa, nesse 1 mês e meio que a gente tem de casos confirmados aqui no estado, de certa forma, uma avaliação até positiva, se a gente comparar com outros estados. Seria mais ou menos isso até agora. O nível de isolamento ainda não estava satisfatório, mas ele conseguiu salvar algumas vidas, a gente pode dizer assim. Salvamos muitas vidas. E, inclusive, tem um estudo do ION, que o nosso estado, o professor Ion Andrade, que tem doutorado em epidemiologia, que mostra que o nosso estado, em relação a outros estados aí do Brasil, nós temos um índice de mortalidade em idosos menor do que a média nacional. Ou seja, há também um trabalho todo de proteção do idoso que está sendo feito paralelo a essas ações, né, que também tem surtido efeito. E a proteção do idoso ela é importante para reduzir a hospitalização e garantir também o sucesso dessas ações de isolamento social. Então, mas nós temos que ter muito cuidado com essa mensagem também que é passada para o telespectador, porque justamente por isso, nós estamos com um índice de isolamento social abaixo do ideal. O ideal é que a gente tivesse com isolamento social acima de 50%, 60%. Certo? E quando a gente olha, por exemplo, o Rio Grande do Norte, né, há 15 dias atrás, eu estou puxando aqui para tentar lembrar o tempo, e nós temos aí, por exemplo, chegamos numa sexta-feira a 63% de isolamento social. Isso aí não é a realidade, porque foi uma sexta-feira onde todo mundo já está em isolamento social. No Rio Grande do Norte, na região metropolitana, houve uma quantidade considerável de chuva e aí reteu mais as pessoas em casa. Porém, quando nós olhamos para trás dessa data, nós tínhamos também uma quantidade significativa ou razoável, próximo dos 50%, 51%, às vezes um pouco menos, mas girando em torno disso. Ou seja, houve um isolamento social de 50% da população, que é mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas nas residências, ou seja, 1.800.000, 1.750.000 por aí. Então, nós temos um nível de isolamento considerável. Quando a gente começa a olhar a sexta-feira já da semana passada, há uma redução para 42%. 42%. E agora a gente está girando em torno aí de 46%, 49% de isolamento. Esse dado já é um dado preocupante. Ele é um dado preocupante. A gente pode esperar o reflexo disso para os próximos dias, a gente pode dizer, porque essa circulação de pessoas, essas filas nos bancos que a gente tem mostrado, infelizmente, diariamente no jornal, a gente vai ver o resultado disso provavelmente daqui a 10, 15 dias, é isso?
10, 15 dias. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? A gente, apesar de Claro. trabalhar com dados, com a matemática, com a ciência muito forte, e a ciência ela tem sido fundamental para guiar as ações institucionais a nível federal, estaduais, dos estados e dos municípios. Então a gente acredita muito nisso, mas a gente torce para que não aconteça. Mas é um fato, com esse índice de circulação, por exemplo, numa sexta-feira, 7 dias atrás, quase há mais de 7 dias atrás, nós tínhamos aí 42%, ou seja, você tinha 8, 9, 10% a mais de pessoas do que era esperado. 10% a mais de circulação no nosso estado significam 300 mil pessoas a mais, 350 mil pessoas a mais circulando na rua. Então você aumenta muito a exposição dessas pessoas e, consequentemente, isso pode ter um efeito muito ruim em termos de saúde pública, inclusive para o planejamento da retomada das ações de trabalho, do comércio, do setor industrial, do setor produtivo. Então, quanto mais houver engajamento social, quanto mais as pessoas estiverem empoderadas com relação às suas atitudes como indivíduo, como cidadão, para a proteção da sociedade e do coletivo, é importante. E uma coisa que você chamou a atenção, e é muito importante agora, é justamente a questão das filas dos bancos. Então, é importante, por exemplo, que a Caixa Econômica, as pessoas que estão por trás dessa questão financeira relativa a esse apoio social que está Financeiro, sendo né? financeiro, as pessoas que estão precisando de renda, que eles organizem, que criem mecanismos de logística para apoiar essas pessoas, ao recebimento desse dinheiro por essas pessoas, desses recursos. Por quê? Porque o não controle disso também vai poderá ter uma repercussão muito negativa. Então, há um esforço coletivo da sociedade, dos gestores, das instituições, das universidades, dos profissionais de saúde, dos empresários, que no caso do Rio Grande do Norte, eles estão sensíveis também a essa questão, eles estão contribuindo na educação da sociedade, mas precisa de um engajamento social, coletivo muito grande. E o banco, especificamente, a Caixa Econômica, ela precisa, neste momento, usar alguns mecanismos para apoiar na questão do controle das filas de maneira mais racional. A gente pode falar também em solidariedade às pessoas que têm informação, que consigam ajudar o próximo, né, professor? Entrarem nessa força-tarefa, ajuda o seu vizinho, alguém que está ali do seu lado, que consegue reduzir um pouco a fila. A solidariedade tem feito a diferença, essa é uma mensagem importante também para passar. Eu queria perguntar um pouco para o senhor, agora saindo até da questão do isolamento, sobre o perfil do paciente, né? A gente vinha de um corona a nível mundo com muitos índices atingindo os idosos. O senhor já falou que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma mortalidade um pouco menor nesse grupo, mas aqui no Brasil em particular, os pacientes eles têm sido pacientes jovens. O perfil do Rio Grande do Norte, pelo menos de acordo com o último boletim da CESAP, quer dizer, muitas mulheres entre 30 e 50 anos, os óbitos ainda nos idosos. O que a gente pode analisar desse momento? Há realmente um perfil diferente de paciente aqui ou é só uma percepção local? Eu não acredito nisso, né? Na verdade, o que nós estamos ainda no Rio Grande do Norte, numa fase inicial da doença, então nós vamos as projeções e os estudos que estão sendo feitos mostram que nós estamos numa curva de ascensão ainda lenta, mas ela está acontecendo e lenta por conta dessas atividades de mitigação, que essa mitigação é o isolamento que tem sido praticado no estado, certo? Mas isso, com o tempo, a gente vai observar que você vai ter uma distribuição mais de acordo com a tendência mundial. Então, agora, há um esforço muito forte no Estado de proteção dos idosos. Então, o professor Ion Andrade tem feito algumas ações, o Instituto Envelhecer, que são ações que trabalham nessas questões de proteção do idoso. Isso tem feito a diferença. E quando a gente olha, por exemplo, alguns pacientes mais jovens, com algumas exceções, aí nós vamos observar que existe alguma comorbidade associada, por exemplo, a diabetes, que é um fator assim muito forte, e as cardiopatias com relação à hipertensão, essas doenças crônicas, que tem uma relação muito forte com a mortalidade nesses indivíduos. Então, indivíduos que têm diabetes, que têm algum tipo de cardiopatia, esses daí, principalmente, devem evitar ir à rua ou quando for, tem que ir extremamente protegido e usar essa solidariedade do vizinho, de quem pode ir no lugar dele para auxiliar. Também é uma forma de proteger esses indivíduos.
Professor, a gente viu hoje o prefeito saindo com um decreto obrigando o uso da máscara. E aí eu vou entrar já nessa seara, a gente está pertinho do fim, falando sobre máscara. Efetivo não é? Eu sei que no momento é a única saída que a gente tem. E qual que é a perspectiva de medicamento e de vacinas? O senhor que está mais próximo dessa área aí do campo do desenvolvimento. Vou começar por trás, então, das vacinas, né? Então, existe uma corrida global com relação à questão das vacinas, certo? Alemanha, Estados Unidos, China, então vários lugares desenvolvendo vacinas. No Brasil também tem, tá certo? O Brasil é muito bom também na produção de vacinas e existe uma corrida. Hoje, o que tem de mais promissor é uma vacina desenvolvida, que está sendo desenvolvida em Oxford. Eles já testaram em 300 pacientes e agora vão fazer um teste em mais de 1.000 pacientes. Essa vacina ela ganha um destaque em relação às demais nessa corrida e é de uma universidade no Reino Unido, tá certo? A Universidade de Oxford, no Reino Unido. Essa vacina ela ganha destaque em relação às outras, por quê? Porque eles já vinham fazendo um trabalho em outros vírus usando esse modelo de vacina. Então, por isso, eles já tinham testes, então eles não pularam etapas, eles seguem um fluxo, só que eles já estavam mais adiantados com relação a esse tipo de vacina, que nessa competição global, né, das instituições por mostrar uma vacina que seja eficiente, a Universidade de Oxford leva uma vantagem. Todavia, não quer dizer que ela vai ser a vacina que vai ser universalmente utilizada, porque de repente você saiu na frente, mas não quer dizer que vai ser a melhor vacina. Então, mas há uma esperança muito grande que ela atenda de maneira que dê uma resposta mais rápida. Então, existe uma corrida e a gente não sabe ainda qual dessas vacinas vão ser utilizadas. Se a de Oxford der certo, né, então acredita-se que antes do final do ano é possível que exista uma vacina que poderá ser aplicada na população. Muito pouco provável em toda a população que venha a precisar dela, porque parece que só tem uma indústria que se comprometeu a produzir essa vacina. Então, você imagina isso numa escala global. A outra questão é de medicamentos. Isso. Não existem medicamentos, tá certo, que tenham comprovada eficácia. Então, existem alguns estudos que estão sendo feitos, esses estudos com relação a medicamentos, eles são extremamente criteriosos, né? Inclusive o Brasil está patrocinando e estão sendo testados mais de 15.000 tipos de medicamentos utilizando inteligência artificial para isso. Aqui se fala muito na hidroxicloroquina combinado com azitromicina. Então, existe um estudo feito no Albert Einstein com 400 pacientes usando uma metodologia que nós chamamos de metodologia randomizada com duplo cego. O que é isso? Eles sorteiam aleatoriamente pacientes que vão receber a medicação e pacientes que vão receber um placebo. Então, essa pesquisa ela é uma pesquisa promissora, mas, porém, os resultados que têm saído com relação a esses medicamentos mostram a ineficiência deles até agora. Isso não quer dizer que quando acabar as pesquisas, esse resultado, a hidroxicloroquina e outros vão ser ineficientes, mas até agora não há resultados promissor. Porém, o Ministério da Saúde autorizou que os médicos que tenham necessidade de aplicar em pacientes graves poderão assim utilizar, tá certo? Com relação ao uso de máscara, recomendo que todos usem máscara. A máscara, mesmo a máscara caseira, é uma barreira mecânica importante que quando grande parte da população está usando, ajuda sim a mitigar os efeitos da contaminação. Então, se eu tenho uma pessoa contaminada e uma pessoa não contaminada, e essas duas pessoas estão em um mesmo ambiente, há uma redução muito significativa da taxa da probabilidade de contaminação. Então, é recomendado sim, que se use a máscara, que a máscara caseira seja para a população, e como estão faltando máscaras N95 e máscaras cirúrgicas, que essas sejam destinadas aos profissionais de saúde, por quê? Porque eles estão mais expostos. Perfeito. A gente conversou aqui no Band Cidade com o professor Ricardo Valentino, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Professor, de antemão, em nome da imprensa, até posso falar isso, agradecer ao Laís pela contribuição nesse momento, né? E torcer que a gente possa sair disso tudo mais forte, com mais conhecimentos e mais informação. Muito obrigada pela sua entrevista no Band Cidade. Nós que agradecemos, da mesma forma, agradecemos à imprensa. Vocês têm sido fundamentais em qualificar a informação e ajudar, inclusive, na educação da nossa sociedade, que precisa muito. Quando vocês colocam essas questões das filas, quando vocês estão falando sobre o uso de máscara, a imprensa tem cumprido um papel fundamental.
Muito obrigada, professor. E a gente vai ficando por aqui, mas por esse bloco, porque no próximo bloco tem entrevista. Vamos falar sobre direitos do consumidor. Eu volto em instantes, não sai daí. A gente está de volta com o Band Cidade Especial desta sexta-feira. Meu convidado agora é Gleiber Dantas, do Procon Natal. A gente vai tirar algumas dúvidas que têm surgido nesse período de pandemia sobre direito do consumidor. Gleiber, primeiramente, seja bem-vindo ao Band Cidade. Obrigada por atender nosso convite. Obrigado e uma boa tarde a todos. Gleiber, vamos começar falando sobre essa atuação do Procon, que aí essa talvez seja a que a gente está mais acostumada a conhecer, preço abusivo. O Procon tem atuado permanentemente para buscar, né, controlar o preço nesse período de pandemia? Sim, nós temos atuado bastante, comparecendo a todas as lojas ou ao comércio, ou seja, o segmento que for da nossa economia que esteja com denúncia de preço abusivo. Nós comparecemos, entregamos uma notificação e aguardamos que eles apresentem a defesa com a documentação que a gente solicita, para que possamos ver se o preço que ele está praticando é abusivo ou não. Além dessa questão do preço abusivo, o Procon também tem provavelmente recebido uma demanda imensa de pessoas querendo tirar dúvidas sobre como fica o direito delas nesse período, né? Uma das que a gente identificou foi a questão da garantia. Tem um produto, comprei, garantia dele está perto de vencer e ele teve um problema. Qual que é a orientação que a gente pode dar a essa pessoa, Gleiber? Bem, a orientação, a principal, é ela formalizar essa questão, seja por reclamação ou seja só para informar ao fornecedor, à assistência técnica, de que aquele produto que ele adquiriu está com algum defeito e a garantia está próxima de vencer. Então, ele entra no e-mail, principalmente, porque a melhor forma de manter é uma prova de que entrou em contato, formaliza a queixa, a reclamação, ou até mesmo só a título de informação desse fornecedor, de que está com esse produto e quer uma solução por parte do fornecedor. E aí isso pode ser solucionado depois, de repente, ser negociado, né? Sim, não é nem uma questão de negociar, porque na hora que ele formalizar de que está com esse problema, suspende o prazo. Ou seja, o prazo deixa de correr em relação a este defeito que ele está falando ali, enquanto o fornecedor não tiver uma resposta também por escrito de qual a solução que ele vai dar para esse problema do consumidor. Então, ele interrompe. Se faltar um dia que seja para o término da garantia, e ele formalizar e tiver essa prova dessa formalização, dessa queixa que ele fez perante o fornecedor, o prazo está suspenso. Companhia aérea, né? Outro problema que tem surgido, muitas pessoas compraram pacotes de viagem, se programaram para fazer alguma visita a um parente, tirar férias nesse período, os voos suspensos. Muitas delas já fecharam até acordos. O que tem sido orientado às pessoas? Já tem uma solução administrativa até nesse sentido, né? Isso, tem um termo de ajustamento de conduta que foi formalizado em Brasília pelo Ministério Público Federal e as companhias aéreas, além também da Secretaria Nacional do Consumidor. Eles formalizaram esse termo de ajustamento de conduta, dando 3 opções ao consumidor. 2 delas eu acho favoráveis ao consumidor, só a terceira que eu não... É o meu entendimento e de outros PROCONs a nível Brasil que não é muito favorável ao consumidor. A primeira é que ele pode remarcar, né? Remarcar a passagem para outra data dentro de um período de 1 ano, sem qualquer tipo de multa, juros, nem custo nenhum. Ele simplesmente remarca para uma outra data. A segunda, ele pode ter este crédito, mas o crédito fica para usar, né, com uma outra passagem, ou seja, junto com essa mesma companhia aérea, para ele também usar em outro período dentro de 1 ano. E a terceira, que é a que eu acho desfavorável ao consumidor, mas está no termo de ajustamento de conduta, se ele quiser o dinheiro de volta. Aí a companhia aérea tanto pode cobrar a multa prevista em contrato, como ainda pode devolvê-lo no prazo de até 1 ano. Ou seja, se ele adquirir uma passagem, vamos hipotético, por R$1.000, aí tem que ver a questão da multa contratual pelo cancelamento, se ele quiser o dinheiro de volta, e ainda a companhia aérea ainda tem 12 meses para poder devolver esse dinheiro a ele. Então, assim, no meu entender,
extremamente desfavorável ao consumidor. Mas são 3 as opções que ele tem. As 2 primeiras favoráveis e a terceira desfavorável, no meu entender. Outra dúvida que tem surgido muito, e a gente até já passa a informação para as pessoas, muitas vezes aqui no jornalismo, é sobre a questão das instituições de educação. Ainda não há uma formalização sobre como que deve proceder, qual que é o desconto, se tem direito, se não tem. E aí a gente está pertinho do fim, Gleiber, eu queria aproveitar, já deixa desse assunto, para que você deixasse os canais do PROCON, né? Para quem tem mais dúvidas, além dessas, como encontra o PROCON? Essa questão educacional tem sido realmente um problema muito sério, porque o que há são recomendações, seja do PROCON, seja do Ministério Público, então há recomendações. O que é? Nesse período, e também existe uma diferença entre as escolas do ensino médio para baixo, ou seja, de ensino infantil, médio, fundamental, e universidades, faculdades. São 2 coisas um pouco diferentes. No caso do ensino médio, que eles têm a obrigação de repor as aulas, que estão mesmo dando virtualmente, porque no que eles vão repor, eles podem cobrar agora esse valor mais cheio, porque eles vão ter o gasto de ter que repor depois. Sim, no caso das universidades, eles podem fazer tudo virtualmente, porque há a previsão legal de que possa se dar virtual. Essa aula virtual, mesmo o aluno não tendo contratado um EAD, como a gente chama. Mas pode haver. Mas a minha orientação, seja para a instituição de ensino, seja para o consumidor, para aquele aluno, A gente perdeu aqui o sinal com o Gleiber do PROCON. Eu agradeço a participação. As outras dúvidas que venham a surgir, o PROCON está atendendo de forma remota para poder tirar todas as suas dúvidas e garantir que os seus direitos sejam preservados nesse período de pandemia. O Band Cidade vai ficando por aqui. A você, uma ótima noite.